como que a gente pode ajudar as nossas crianças a criar essa autonomia desde a infância, tá? Então, lembrando, gente, que nós, pais, mães, né, a gente tem um papel fundamental nesse processo. E é durante todo o processo, tá, gente? Durante todo esse processo, a gente tem um papel fundamental para isso, para ajudar os nossos filhos nesse quesito da independência, ok? Então, agora eu vou falar alguns exemplos para ajudar vocês de acordo com a faixa etária, tá? Por exemplo, desde bebê, como que a gente pode ajudar essa criança a ela já começar ali, né, o seu caminhar da sua independência? Elas podem, deixa as crianças se arriscar sozinhas, né? No berço, coloca os bebezinhos bem pequenininhos, né? Coloca, por exemplo, a bolinha para a criança pegar. A questão é, não entrega na mão da criança, coloca um pouquinho distante para que ela faça o movimento que seja rastejando para pegar a bolinha. Isso é incentivar a independência, porque quando você dá na mão dela, fica fácil, ela pega ali, ela manuseia. Agora, quando você coloca distante, ela vai ter que se exercitar, ela vai ter que sair ali, né, do cantinho dela se ela quiser pegar. Então essa é uma maneira de ajudar o bebezinho, olha só, o bebezinho na sua autonomia. Sempre encorajando, você coloca a bolinha lá e fala, vai lá, pega, vai, você consegue, vai lá. E aí a criança, né, motivada, ela vai, porque ela vai ver que aquilo ali é uma coisa boa. Então sempre incentiva ela, ajudando, mas não fazendo por elas, tá? É lógico, você vê que a criança tá lá, né, rastejando, né, tá rastejando, não tá conseguindo, se aproxima mais a bolinha. E aí você vai usando ali do bom senso também, tá vendo que a criança tá custando? Dá uma mãozinha pra ela, né? Não é fazer por ela, mas é ajudá-la, tá? Outra coisa, vamos lá para as crianças então, de 2 a 3 anos. O que a gente pode fazer então para ajudar essas crianças a criar esse início aí de autonomia? A gente falou dos bebês, agora vamos lá para 2 a 3 anos. Lembrando que eu tenho, gente, no Instagram, posts, tá, que falam sobre esse desenvolvimento, tem as brincadeiras, tem o que a criança pode fazer, né, as tarefas rotineiras. Depois vocês vão lá no meu feed, tá, no meu Instagram, @leandrachiome, e dá uma olhadinha lá que tem essas dicas lá, tá bom? Então vamos lá, como que a gente pode ajudar uma criança de 2 a 3 anos? De 2 a 3 anos, são crianças que já estão na fase lá da educação infantil, né? O que a gente pode fazer? Essa criança, ela já pode, gente, tirar a blusinha sozinha para tomar banho, tirar a bermudinha, a calça, o vestidinho, o sapato. Ela já consegue fazer isso, você ensina, né? E depois ela começa a fazer ali sozinha. Ela já vai criando essa independência. Na escolinha, na educação infantil, as crianças de 2, 3 anos, elas já chegam na escola com a mochilinha, elas tiram o caderninho e o copo delas, a garrafinha delas de água, e elas já sabem onde colocar. Lógico, no primeiro dia, primeira semana, elas ainda ficam meio perdidas, mas a gente ensina, aí elas já chegam, tira da mochilinha o caderno de recados e a garrafinha de água, e quando tem alguma atividade, elas também já tiram e entrega para os professores. Então isso já é uma autonomia. Então, ela consegue fazer isso, então deixa que ela faça isso em casa, né? Tirar a roupinha. Outra coisa, colocar a roupa suja lá no cesto, deixa que ela vai, coloca, fala assim aqui, ó, coloca lá no cesto. Aí a criança vai lá e coloca lá no cesto. Vocês lembram sempre do incentivo? Colocou lá no cesto, aí meu filho, muito bem, é isso aí, você consegue, tá vendo? Sempre incentivando a criança, tá, gente? Limpar, pegar, dar um paninho para ela limpar ali, por exemplo, a cadeirinha, o banquinho, tudo que tá na altura da criança, tá, gente? Pode também, isso já ajuda ela.
Guardar livros, brinquedos, principalmente. A criança tirou o brinquedo, esparramou, ensina ela, ó, agora vamos juntar e vamos guardar os brinquedos, tá? E aí você ensina a criança, ó, vamos guardar o brinquedo em tal lugar. Aí a criança, com o tempo, ela vai aprendendo a fazer aquilo, tá? Outra coisa, guardar os sapatos, organizar os sapatos, sapatinhos dela, tá? Lembrando que agora nessa época aí da pandemia, os sapatos eles precisam estar limpos e higienizados, né? Então a gente precisa se atentar para isso também, né? Porque a criança vai lá manusear, mas aí a gente higieniza o sapatinho e a criança pode ir lá organizar ele lá na sapateira, no guarda-roupa ou no lugar que se guarda o sapatinho dela, tá bom? Então, as tarefas diárias, elas fazem o que com as nossas crianças? Elas dão essa autonomia, tá? São atividades muito importantes, gente. Para quê? Para o desenvolvimento dela. Assim como o jogo, a brincadeira ajuda no desenvolvimento da criança, essas atividades diárias em casa também vão ajudá-la. Então, já começa ali a ensinar ela a fazer alguma coisa, a organizar de 2 a 3 anos, essa dica, tá, gente? Aí tem também outra coisa que é essas rotinas diárias, né? Ajudam na independência, ajuda a desenvolver habilidade motora, cognitiva, ensina responsabilidade, ou seja, tirou o brinquedo, esparramou, agora então vamos arrumar, vamos organizar, então ensina a questão da organização, né? Isso tudo são valores que nós, enquanto pais, estamos ensinando para as nossas crianças, tá vendo? Outra coisa, vamos lá para a idade de 4 a 5 anos, é a idade onde eles estão ali quase saindo do ensino da educação infantil, né? Praticamente um dos últimos anos da educação infantil. O que essas crianças, então, elas podem fazer, gente? Colocar ração para o animalzinho de estimação, para o cachorro, para o gato, para o passarinho, elas conseguem já fazer isso, né? Ajudar a criança, né? Ajuda você a preparar o lanche para a escola que ela vai levar. Ou, por exemplo, se vocês forem fazer algum piquenique, algum passeio, né? Chama a criança para ajudar ela a fazer o lanche dela. O que ela vai levar? Vai levar uma maçã? Então vamos lavar a maçã, né? Então, aí você vai ensinando essa independência. Ensina ela a lavar, depois deixa que ela lava sozinha, tá? Ajudar a lavar a louça, por exemplo, ela já pode lavar um copo dela de plástico. Ela já pode fazer isso, ela já tem essa autonomia de 4 a 5 anos. Isso ajuda ali, ó, tá? No desenvolvimento dela, motor. Outra coisa, arrumar a caminha dela. Deixa eu ver aqui. Regar as plantinhas em casa, se você tiver planta em casa, regar as plantinhas, né? Organizar ali os tapetes, colocar, deixar no lugar. Então, muitas vezes, gente, essas tarefinhas, elas, ao nosso olhar, segundo o nosso ponto de vista, elas vão ficar mal feitas, né? Porque a gente é adulto, a gente faz do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente acredita que é certo, mas para as crianças, né, segundo o nosso ponto de vista, às vezes vai estar lá mal feito, vai estar sujo, não fez direito. E assim, só que é assim que ela vai ficar, até que a criança se habitue, até que ela aprimore. Então, até que ela desenvolva, entenda como que faz, ela vai passar por esse processo, tá? Então, isso vai levar um tempinho. As primeiras vezes, vai ficar assim, nossa, não tá legal. Mas com o passar do tempo isso vai melhorando, a idade vai aumentando e isso vai melhorando, ok? Vamos lá então para as crianças de 6 a 7 anos, é aquela faixa etária que elas já entraram no ensino fundamental, tá lá no primeiro e segundo ano do ensino fundamental,
né? O que elas podem fazer? Já estão maiores, né? Já estão na fase lá da alfabetização. Então, o que elas podem ajudar? Essas crianças, elas nessa idade, elas já podem ajudar a preparar saladas simples, né? A misturar a salada, a mãe vai lá, corta, a criança vai, mistura a salada, se for misturar, né? Aparear, organizar as meias, colocar meia com meia e guardar as cuecas, as calcinhas, ir lá e guardar na gaveta. Ela já consegue fazer. Ela já consegue varrer o chão do quarto delas ou do quarto, da sala, e vocês combinam também, tá? Ela já consegue também dobrar as roupinhas dela, você ensina e aí ela vai aprendendo com o tempo, tá? De primeira vez não vai sair perfeito não, gente, vai sair do jeitinho dela e com o tempo ela vai aprendendo. Outra coisa que elas podem fazer também, recolher o lixo. Elas já podem fazer isso, elas já conseguem fazer isso, né? Você ensina, claro, e posteriormente, depois elas vão fazendo, ok? E o quanto antes essas atividades, gente, elas forem incorporadas na rotina das crianças, mais naturalmente isso vai se tornando e mais fácil, mais habitualmente vai ser das crianças realizar essas tarefas. Quando você vê, elas já estão fazendo isso como se fosse um hábito, porque você ensinou, elas aprenderam, e aí como elas fazem sempre, aquilo ali virou um hábito, tá? Então, quanto antes, melhor, ok? Vamos lá então agora para as crianças de 8 a 9 anos. As crianças de 8 e 9 anos já estão maiorzinhas também, né? Então elas já conseguem ajudar a descer, né, e guardar as compras do supermercado. Elas já sabem onde fica o lugar das compras, elas já conseguem ir lá e colocar, guardar para você. A estender e a recolher uma roupa no varal, ela já consegue também. Ela consegue limpar e organizar o quarto dela, deixar o quarto dela organizadinho, a cama arrumada, o quarto limpinho, material escolar lá no cantinho onde tem que ficar, mochila guardada, os materiais guardados, né? Elas conseguem também já, gente, trocar os lençóis. Você pode entregar o lençol para elas, tá? E ali elas vão o quê? Elas tiram o lençol da cama e colocam limpinho. Elas já conseguem fazer isso. Outra coisa, lavar as louças simples. Aí agora ela já pode lavar o copo. Sempre lembrando que copo de vidro é um pouquinho ainda restrito, né? Ideal é o copo de plástico, o garfo, a colher, a faca também a gente precisa observar. As vasilhas de plástico também elas já conseguem, tá? Então, nessa faixa de 8 a 9 anos, em casa elas já podem fazer isso, ok? E olha só, essas atividades, gente, elas não podem ser determinadas como se fosse um castigo. Ó, você tem que fazer sua obrigação para você se tornar independente, né? Aí assim também não vai funcionar. Porque a criança às vezes vai tomar até birra daquilo ali. Não. Ela tem que ser, a gente precisa observar e ensinar para a criança que isso é uma forma dela ajudar, é uma forma dela colaborar conosco, né? Vamos ajudar a mamãe a dobrar as roupas, a guardar os sapatos, para nossa casa ficar limpinha, nossa casa ficar organizada. Vamos ajudar a mamãe, lava o copinho que você sujou, para não ficar empilhando louça na pia. Então, isso é tudo um conversar também, porque se for algo punitivo, como castigo, né? Aí a criança, gente, ela vai tomar birra, ela não vai querer fazer aquilo, ela vai ficar com raiva, vai tomar um trauma daquilo, né? Porque aí vira uma obrigação, não vira uma ajuda, uma contribuição, aí vira uma obrigação. Então, precisa ser algo que a criança entenda que é uma colaboração da parte dela, ok? Vamos agora, então, para as crianças de 10 a 11 anos. O que elas podem ajudar nós
nessa independência dela, nessa autonomia delas em casa. 9, 10 anos, elas estão ali na faixa etária ali do ensino fundamental, né? 4º, 5º ano mais ou menos do ensino fundamental. Então elas já conseguem ajudar a lavar o carro, a lavar o quintal, se tiver o quintal, a limpar as janelas, limpar as portas, limpar a estante, o rack, deixa eu ver o que mais, ajudar a lavar o banheiro, elas já conseguem, passear com o cachorro dentro lá do condomínio, claro, acompanhadas. Outra coisa, limpar espelho, mesa, né? Armários, também elas já conseguem. Tudo isso com a nossa supervisão e a nossa orientação primeiro, né? Para elas entenderem como que faz, como que é o processo. E aí elas também já conseguem, gente, lavar as louças. Já consegue lavar uma panela maior, uma panela de metal, de aço, já consegue lavar o copo, os talheres, né? Então ela já tem essa autonomia, ela já tem essa destreza para fazer as coisas. Então essa é uma idade que elas já podem nos ajudar dessa forma em casa e assim a gente está ensinando autonomia, independência para elas, ok? E então vão lá para as crianças acima de 12 anos, que são as crianças que já estão lá no 6º ano do ensino fundamental ou no 5º ano, vai depender aí da sua criança, né? Essas crianças, gente, 12 anos para cima, elas já conseguem fazer refeições simples, por exemplo, preparar uma salada, elas já conseguem. Te ajudar a fazer uma sobremesa, ou se a sobremesa for simples, elas também já conseguem fazer sozinhas. Outra coisa, elas já conseguem ir no supermercado e fazer compras para você. Você entrega a listinha, entrega o dinheiro, ela já consegue ir lá no mercadinho próximo da sua casa e fazer a compra para você. Ela já consegue também limpar a cozinha após as refeições, ela tem essa autonomia, a louça do almoço é minha. Então, terminaram de almoçar, aí ela vai lá, recolhe a louça, lava, limpa a mesa, deixa a cozinha organizadinha. Ela já tem essa autonomia, ela já consegue fazer isso, né? Outra coisa, separar as contas para pagar, ela já consegue fazer isso. A conta da água, a conta da luz, a data do vencimento, qual que vence antes, né? A criança já tem essa noção disso. Varrer e limpar a casa, ela já consegue fazer assim, ó, um piscar de olhos, né? Então isso tudo, gente, percebe que foi lá desde bebezinho, no berço, até os 12 anos de idade, que é essa fase aí dos 0 aos 12 anos, que a gente ensina os nossos filhos essa questão da independência, da autonomia, né? Sem ter que ficar ali colocando eles dentro de uma bolha, porque depois não ensinou isso. Aí a criança vai crescendo, vai se tornando um adolescente totalmente dependente, sem saber fazer as coisas sozinhas, né? Então, nós enquanto pais, nós sim, como seria a gente ensinar as nossas crianças, mesmo porque para a gente ficar mais tranquila. Às vezes acontece algum contratempo, a gente está na rua, a criança a gente às vezes deixou a criança em casa, ela consegue ali lavar uma maçã para comer, tem uma banana, vou comer. Então ela já consegue lidar sozinha com algumas coisas. E hoje em dia, muitas crianças têm celular, a mãe liga, avisa, a criança vai lá e faz, né? Mas desde que ela aprenda a fazer isso é um importante. Por isso que eu falo, as mães elas precisam ser intencionais, que é justamente por isso, ter a intenção de ensinar a criança a se tornar um adulto independente.